Estamos de volta com Valores do Esporte, especial Copa do Mundo. E agora a gente vai conversar com a doutora Tamires, que é doutora em Educação Física. Tamires, para começar, eu queria que você me contasse um pouco de como que é a sua vida na Arábia, como foi chegar aí, foi fácil, difícil? Me conta um pouquinho da sua história, dessa mudança de Brasil para a Arábia. Tá, a gente foi em 2018 e claro que a primeira impressão antes de chegar lá era de medo, né, de receio por causa do universo feminino, né, como que eu ia chegar no aeroporto, então, né, aquela coisa de buscar roupa comportada, parecia baia, colocar o lenço no cabelo. E logo já no aeroporto eu tive uma surpresa, que até rolou uma piada, né, da pessoa que recebeu ali para o visto, falando assim, cadê o Bruno? E eu falando, né, meu marido. Aí eu falei, não está aí fora, né? Ele, não, voltou para São Paulo. Eu falei, como assim voltou para São Paulo? E aí ele falou brincando, e aí depois eu descobri que é porque eles realmente estão querendo abrir, né, em 2030 para o turismo. E aí, por que eu estou contando essa história antes de falar a minha impressão? Porque realmente em 4 anos as coisas mudaram absurdo lá. Então, realmente, eles estão com uma outra visão. A Arábia, que é o país, acho que mais conservador, né, do Estado Islâmico, do islamismo, que tem Meca e tudo mais, está começando a querer abrir para o turismo. Então, é uma ideia. Então, quando a gente chegou em 2018, as mulheres tinham conseguido a aprovação para poder dirigir. Então, algumas coisas já estavam, a gente conseguia ir no estádio, né? Coisas que as brasileiras que já estavam lá nos anos anteriores não conseguiam. Então, eu não tive um choque tão grande, pelo contrário, né? Foram surpresas boas, porque eu cheguei, percebi que não eram todos os lugares que eu precisava usar o lenço. Como eu estava numa cidade do interior, então a abaia a gente manteve até o último ano, porque ainda é difícil para eles, né, essas mudanças, e eu acho que vale da nossa parte respeitar. Então, eles eram sempre muito queridos com a gente, levaram a gente para vários lugares, para as tendas no deserto. Quando a gente passava nas lojas, as mulheres queriam conversar com a gente. As mulheres, né, porque os times lá também são geridos por famílias, então as mulheres da família do time convidavam a gente para chá, para almoço, então, para fotos. Então, a gente teve uma pouca relação com elas, até por conta da língua, que nem todas falam inglês, mas muito, muito positiva. E conforme os anos foram passando, né, foram 3 anos em Al-Majma, que foi essa cidadezinha menor, no Al-Faisali, e depois, o ano passado, a gente ficou em Riad, que foi no Shabab, e esse ano a gente vai para outra cidade que chama Bureida. Então, essa eu não sei falar ainda. Mas foram evoluções, assim, de roupa, por exemplo, de conseguir ir no shopping e não precisar usar a baia. Enfim, então, assim, eu fui com muito medo e aí a gente chega lá e vê que não é bem assim, nós somos muito bem tratados. Tem os choques culturais, mas, assim, quando você está aberta para aquilo, né, você já vai esperando, né, por aquilo, todas as surpresas foram positivas. Então, a gente brinca, né, entre as brasileiras que moraram lá, que por todas as críticas que tem, né, a gente ainda tem a nossa cultura, os choques de realidade, né, de cultura, são difíceis, mas foi muito positivo. Então, a gente se sentia bem lá. Então, a gente tinha uma comunidade de brasileira muito forte, então a gente sempre fazia as nossas tradições, aniversário, Natal, Ano Novo, entre nós, mas a gente também estava muito aberta a receber, né, informações e tudo mais. E o mais positivo de tudo foi que a gente seguia viajando sozinhas para assistir os jogos e sempre deu tudo certo. Então a gente pegou trem, ônibus, avião, tudo só mulheres e crianças e nunca a gente teve problema, e então foi muito tranquilo. E como que está a movimentação para a Copa do Mundo? Aí na Arábia tem alguma movimentação? Você notícia? Como que vocês acompanham isso? Eles estão nessa grande expectativa para receber esse grande evento? Da Copa, eu não escutei muito, mas o que eu vejo é uma paixão muito grande pelo futebol,
de um modo geral. Então, assim, o árabe adora futebol. Então, aonde a gente vai, que a gente fala que é do futebol, o olhar já muda, a conversa já muda, a gente é muito mais bem recebido, é muito engraçado. Então, assim, todo mundo tá por dentro das coisas do futebol, sempre pergunta, né, quem é o técnico, tá de olho em outros times. Então, assim, uma coisa que eu vi, né, que esses jogos, né, amistosos antes, né, preparatório para a Copa, todo mundo assistia, passou na TV aberta, então era motivo até de não ter jogos no mesmo dia, mas assim, de conversar com as pessoas sobre a Copa, eu não tive, assim, ninguém falou nada comigo, mas assim, né, como família, como mulher, não sei, por exemplo, com o Bruno lá no meio do futebol, mas é sempre um... Eles não são muito... não tem muita rivalidade. Então, por exemplo, já aconteceu da gente ir num jogo de final de campeonato nacional, que é igual ao nosso Brasileirão, que já tinha o campeão, então era só um jogo final para terminar, então não tinha, não, né, já sabia quem era o campeão, e por isso todas as cadeiras estavam só para o time que seria campeão. Só que como nós éramos estrangeiros, eles deram 5 ingressos, e a gente foi com a camiseta do nosso time. E sentamos no meio deles. E, nossa, eles amaram, tiraram foto e brincaram. Então, assim, para eles não... eu já sou campeão. Eu não consigo ver isso no Brasil. Aí eu fiquei muito surpresa. Falei, gente, a gente vai ser massacrada aqui com a camisa 5, com o estádio inteiro do outro time. E não foi, pelo contrário. Fizeram entrevista com a gente, deram risada, tiraram foto. Então, eu vejo que... várias vezes a gente estava em estádio e as torcidas estavam no mesmo lugar, não tinha diferença de torcida, principalmente da parte da família. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque todo mundo ama futebol, mas não tem rivalidade. Então, assim, eu acho que está todo mundo esperando, eu sei que teve um jogo em Dubai, do Palmeiras, uma galera foi para lá, no Mundial do Palmeiras lá, que foi para a final. Então, um monte de gente foi assistir, mesmo não sendo, né, da Arábia, assim, eles amam futebol, mas da Copa, assim, não tô vendo muito, mas eu acho que vai uma galera para lá. Em relação à mulher, Tamires, você acredita que há um respeito maior, que elas vão ter mais espaço na Arábia ou no Catar, enfim, nos países da região, se caso elas queiram fazer um turismo, né? Elas vão ter esse espaço e o direito que elas têm adquirido nos países de origem? Como as leis lá são muito severas e existe esse distanciamento homem-mulher, né? A gente se sente até que segura lá, assim, eu me sentia segura, assim. É muito raro algum homem chegar cantada, não via isso, assim. Claro que eu não vou dizer que não tem, né? Não, pode ser que tenha. A gente não sofreu nada com relação a isso. É muito tranquilo. Claro que a gente tem que pensar, respeitar a cultura, então também a gente nunca provocou, no sentido de não pode mostrar o ombro, até lei no país, né? Lá, não pode mostrar o joelho. Então tem que ter o bom senso. Agora que, por exemplo, o estrangeiro não precisa mais usar a abaia, a gente ainda continua com o bom senso. Então, usa uma blusa mais compridinha, um lenço para tampar. Eu acho que no Catar vai ser a mesma coisa. Então, quando você tá assim, apesar de olhos curiosos, né? Porque lá antes era todo mundo de preto, agora tem mudado e tal. Tem muito olhar curioso, sabe? Que a gente é de fora, mas não é algo agressivo, né? Você vê que é um olhar curioso mesmo. Já tiveram algumas situações, não comigo, com amigas, assim, de um homem perseguir no shopping, mas não perseguir de chegar, mas ficar seguindo, né? Aí você se sentir incomodado, ele sair fora. Mas não... Eu acho, por exemplo, eu me sinto menos segura no Brasil do que lá com relação a assédios, né? Ao homem chegar na mulher. Então, é muito tranquilo mesmo. Agora, para fechar, me conta. Vocês vão para a Copa do Mundo? Vão aproveitar esse grande evento?
Não, a gente quer ir sim, porque eu acho que vai ter a pausa, né, dos jogos, porque alguns dos jogadores dos times vão estar na seleção, então provavelmente vai ter uma pausinha aí. E um voo de Riad para Doha é 1 hora, né? Então a gente vai tentar ir sim, tá? Nos planos, levar a Rael, inclusive. Bom, pessoal, então é isso. Até semana que vem. Espero vocês em mais um Valores do Esporte especial Copa do Mundo. Até lá!